Olá, queridos amigos sintonizados na RCTV Interativa. Os bastidores da política osasquense está pegando fogo. Na manhã desta quarta-feira, o ex-prefeito Emídio reuniu a imprensa para falar sobre várias questões. Sobretudo, ano que vem, 2018, nós teremos eleições, ele provavelmente vai concorrer a uma cadeira. Agora, basta saber se é a nível estadual ou federal. Ele falou sobre o distanciamento com o João Paulo Cunha, falou sobre a perseguição que ele afirma que o partido dele está sofrendo na questão jurídica. Avaliou também o governo Rogério Lins, falou sobre diversas questões relacionadas à governabilidade. Enfim, Emídio fez um resumo geral sobre a sua vinda para Osasco, que vai fiscalizar agora de perto a política osasquense, e nós evidentemente não poderíamos ficar de fora. Afinal de contas, prestação de serviços, utilidade pública é aqui na RCTV Interativa. Acompanhe agora os melhores momentos desta coletiva de imprensa que reuniu a imprensa osasquense. A inauguração oficial, na verdade, é essa, é apresentar para vocês, que são representantes da imprensa, né? É evidente que eu não vou ficar o tempo todo aqui, porque, como vocês sabem, eu tenho função na direção do PT. Aproveito para dizer, quem não sabe, eu deixei a presidência estadual do PT agora em junho, depois de 4 anos, e fui escolhido como novo tesoureiro, novo secretário nacional de finanças do PT, e tomei posse, portanto, há 2 semanas nessa nova função, né? Então eu também tenho funções aqui em São Paulo, às vezes em Brasília, fora daqui, e na estruturação do PT. Então é só isso, mas eu vou estar aqui algumas vezes durante a semana, alguns espaços, mas o escritório vai funcionar o tempo todo. E é mais um espaço, então, para a gente se encontrar e estar presente. Eu sempre torço muito por Osasco, independente de quem esteja no comando. Mas eu não tô gostando do que estou vendo. Eu não estou gostando do que estou vendo. Assim, olha, 6 meses não daria para ter resolvido a vida, né? Mas eu vejo Osasco, assim, pior do que estava com o ex-prefeito Jorge Lapas. Eu acho que a situação estava dura. A situação que nós estamos vivendo é difícil, mas ele fez um conjunto de promessas para a cidade que não é que eu não vejo resolvendo, eu vejo ele se afastando cada vez mais desse conjunto de propostas. Não houve nada. Eu acho que o que ele apresenta como renovação, limpeza da cidade, inauguração de algumas coisas que estavam já, vamos dizer, em andamento, não me parece que isso renove coisa nenhuma, né? Eu vejo uma repetição das velhas fórmulas políticas da cidade. Acho que a cidade vai retrocedendo em algumas coisas, né? Em política de educação, em relação ao funcionalismo. Então, assim, eu não estou gostando do que estou vendo, né? Mas eu pretendo também, a partir daqui, passar a acompanhar mais de perto a vida política da cidade e como sempre, dar a minha contribuição para Osasco encontrar caminhos. Eu vou disputar uma cadeira de deputado ano que vem. Vou definir se vai ser estadual ou federal nas próximas semanas, provavelmente durante o mês de agosto, né? E por que isso? Porque eu estou avaliando o cenário político da cidade, né? Estou avaliando a remexida no quadro político e estou avaliando a situação interna do PT também, né? Como é que está isso? Então, estou fazendo uma análise dessa situação e estou ouvindo um grupo de companheiros e pessoas próximas a mim para tomar uma decisão que deve ser tomada durante o mês de agosto. Olha, tem várias coisas que pesam. Vamos dizer, o quadro político eleitoral, quer dizer, quantos candidatos, quem são os candidatos que tem estadual federal, né? Pesa também, vamos dizer assim, a reorganização do mundo partidário em Osasco, que pode acontecer. Não vamos esconder, por exemplo, a morte do Celso Giglio. Ele criou um vazio político, um vácuo político na cidade pelo peso que ele tinha. Quer dizer, tem uma análise a ser feita sobre o que acontecerá com esse legado, vamos dizer,
eleitoral. Vamos chamar. Primeiro, o legado político é outra coisa, né? O que ele fez pela cidade e tal. Mas o legado eleitoral, aqueles eleitores que acompanham, para onde irão? Sabe? Quem o PSDB apresentará? Com quem ficará o comando do PSDB? Tem notícias de que... Bom, não vou especular sobre a vida de outros partidos. E também dentro do PT há uma questão assim... nós temos um deputado federal e um deputado estadual em Osasco. Ou seja, onde eu for entrar, eu tenho que desalojar alguém ou conversar ou convencer alguém a não ser. Eu quero evitar choque. Não concordamos em boa parte nas discussões de política e na condução das coisas, a começar por Osasco, né? E temos concordância em outras coisas no plano nacional. Então, eu respeito muito ele, né? Não há nenhuma agressividade, mas há pontos de vista completamente diferentes, há rumos diferentemente traçados e há um distanciamento nesse momento. Não tenho... O caminho dele é um, o caminho meu é outro. Então, a eleição de vereador, de prefeito, a dificuldade, o desempenho, o mau desempenho do PT nas eleições de 16, ele não tem a ver com a atitude de um dirigente A ou dirigente B. Ele tem a ver com uma conjuntura extremamente desfavorável que nós vivemos. A criminalização da política e tal. Nós tivemos governos que eram aprovados assim com alto índice e que perdeu. Né? Nós tivemos São José dos Campos, por exemplo, nós tínhamos um prefeito super aprovado, perdeu no primeiro turno. O ABC, nós tínhamos cidades, o Marinho era aprovado, não foi nem para o segundo turno o candidato dele. Então, na verdade, foi um tsunami político, que a atitude, sabe, a redução de bancadas, não dá para ser feito nisso. Eu acho que hoje nós já vivemos uma outra situação. Quase um ano depois das eleições de 16, a situação política do país, a percepção das pessoas, a imagem do PT já começa a retomar. Nós tivemos, no auge da popularidade do PT, durante o governo Lula, em 2009, 2010, nacionalmente o PT chegou a atingir 34% de preferência partidária. No auge do sucesso. No auge da crise em 2016, 15, 16, nós chegamos a 9%. Eu não conheço história de cidade que atinge um patamar de desenvolvimento alto, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, fruto do acaso. Tem alguns frutos do acaso. A imensa maioria é fruto de planejamento. Você identificar corretamente as vocações da cidade, planejá-lo, alocar recursos para isso e ao longo de um período você vai obter resultados. Quer dizer, Osasco não saiu da 25ª posição do PIB nacional para a 9ª, por um acaso. Ela saiu porque houve um planejamento nesse sentido, que incluiu parceria com a associação comercial, com as entidades empresariais, que incluiu capacitação de mão de obra, que incluiu mudança na legislação, sabe? Que incluiu mudança no perfil, na infraestrutura da cidade para torná-la mais atrativa, novo código tributário. Então, é uma série de atitudes que levou a isso. O que eu acho que falta para Osasco hoje? Plano, ideia. Eu não vejo no atual momento um plano, uma ideia, um caminho, um horizonte claro para onde nós vamos chegar. Quer dizer, porque se você pegar os governos do Celso, são governos que tinham rumo. Eu posso não concordar com todos o que ele propôs, mas tinha rumo. O meu também tinha rumo. Muita gente pode não concordar, mas eu implementei uma política de desenvolvimento econômico forte, arrojada, né, que atraiu muita gente, atraiu muita empresa. Eu adotei uma política de urbanização de favelas, por exemplo, que deu resultados concretos, né?
uma política de infraestrutura, de abertura de novas vias, de integração com a cidade, com as demais cidades, ousada. Então, assim, é um conjunto, entendeu? E um conjunto de políticas sociais, na educação, criação dos CELS, criação do programa Recreio nas Férias, qualificação de professor, nível salarial de professor melhor. Então, era um conjunto que elevou o padrão de Osasco. Eu acho que nós estacionamos. Ninguém no Brasil, nem o Lula, nem ninguém, está acima da lei, mas também não está abaixo. Todos nós temos que submeter à lei. É o mesmo império, serve para o Brejo e para mim e para qualquer um. Qual é a questão? A questão é o seguinte: há um evidente cerco ao PT. Né? Não tem uma liderança do PSDB presa, não tem. Você vê o seguinte: qual é a questão do Lula? A questão do Lula que se coloca hoje, nós falamos o seguinte: bom, se há prova material contra ele, condene. Agora que se pergunta o seguinte: qual é a prova material? Qual é a prova material? Qual é qual o documento? Qual materialidade do crime? Você não tem. Você vai falar o seguinte: o delator fala, lógico, você pega um cara preso que fala o seguinte: se você falar alguma coisa do Lula, você vai ter a tua pena reduzida. O cara fala qualquer coisa e depois não se sustenta. Então, falar que o apartamento do Guarujá é uma coisa... Primeiro, o apartamento do Guarujá é uma coisa de classe média, não é de rico nem de nada, e ele não tem... Então, assim, é um excesso. O que eu sinto na Lava Jato é isso, não é o espírito dela. O espírito dela está correto, apurar a corrupção, mudar os costumes no país. Agora, você condenar um ex-presidente da República sem provas concretas, baseadas apenas em indícios, e pegar o Aécio Neves, que tinha prova, gravação, pedido de dinheiro, entrega de dinheiro para o assessor, o assessor do Temer, mesma operação, quer dizer, tudo documentado, filmado, sabe, gravado, numerado, Polícia Federal acompanhando, quer dizer, não estamos falando de indício ali, estamos falando de prova. Nesse caso não aconteceu nada. O mandato foi restituído, a irmã foi solta, o assessor do Temer solto. Quer dizer, não tem. São nitidamente dois pesos e duas medidas. Olha, Osasco me deu tudo que eu sou. Eu tive aqui 3 mandatos de vereador, tive de deputado, tive 2 de prefeito e contribuí na eleição do prefeito Jorge Lapas depois. E primeiro eu sou muito grato ao povo de Osasco, ao carinho, ao apoio que sempre tive. E nos anos em que nós governamos a cidade, nós elevamos o patamar de Osasco. Nós criamos um plano de desenvolvimento que resultou em melhorias no padrão de educação, de habitação, de cuidados com a cidade, de saúde e assim por diante. E agora aumentou o desenvolvimento econômico, que atingiu um patamar como Osasco nunca tinha tido. E eu sou devedor de Osasco, por isso eu estou de novo abrindo o escritório em Osasco, acabei de abrir esse escritório, para acompanhar mais de perto a vida política da cidade, né, inclusive a atual administração, não no sentido apenas de criticá-la, mas de oferecer saídas. Sabe, eu quero, a partir daqui, também conversar com muitos agentes da cidade, econômicos, políticos, para pensar saídas. O que será uma saída para a cidade? Como é que se monta um programa que faça Osasco dar outro salto como deu nos últimos 15 anos? Quer dizer, como é que a gente encontra isso? Eu acho que essa é a expectativa que o cidadão espera de nós e pode contar comigo nessa tarefa para melhorar a nossa cidade.